Olá, sou a Sônia, estudante de pedagogia da Uninter. O meu polo é o de Taubaté, meu RU é 1599254. E o meu portfólio desta fase é sobre o povoamento e a gamificação. Eu vou falar um pouquinho da história da minha cidade e logo em seguida mostrarei o jogo que eu fiz. Antes da fundação de Taubaté, havia na região em que hoje situa-se o Cristo Redentor, uma aldeia de índios guaianás, conhecida como Tabaité, topônimo que significa aldeia alta em tupi, cujo nome veio o nome da cidade. Em 1560, Mendes Sá, então governador-geral do Brasil, incumbiu Brás Cubas de organizar uma expedição para a exploração do interior da colônia. Esta expedição passou pelas terras em que hoje se situa Taubaté. No final do século XVI e início do século XVII, a colonização paulista, que até então se limitava aos arredores de São Paulo, de Piratininga e ao litoral de São Paulo, começou a expandir-se pelos vales dos rios Tietê e Paraíba do Sul. A donatária da capitania de Itanhaém, da qual o atual Vale do Paraíba pertencia à Condessa de Vimeiro, neta e herdeira de Martim Afonso de Souza, se interessou na colonização dos sertões do Vale do Paraíba. Com isso, o bandeirante Jacques Félix, abastado morador de São Paulo de Piratininga, foi incumbido a iniciar as colonizações daqueles sertões. Em 1628, Jacques e seus filhos Domingos Dias Félix e Belchior Félix recebem sesmarias nas regiões compreendidas entre Tremembé e Pindamonhangaba. Em 20 de janeiro de 1636, obteve poderes de avançar pelos sertões do Paraíba, por meio de provisão do capitão Mor, da capitania de Itanhaém, Francisco da Rocha. Finalmente, em 13 de outubro de 1639, por meio da provisão do capitão Mor, da capitania Vasco da Mota, foram dadas ordens a Jacques para a construção da igreja matriz, casa para o conselho, cadeia pública, arruamento, engenho de cana-de-açúcar e farinha de milho, além de concessão de terras às famílias trazidas pelo fundador. Assim, surgindo um povoado por volta de 1640. As terras em que o povoado se formou foram dadas a Jacques em 30 de junho de 1639. Em 5 de dezembro de 1645, por provisão do capitão Mor Antônio Barbosa de Aguiar, o povoado foi elevado à categoria de vila, a primeira da região, com o topônimo de São Francisco das Chagas de Taubaté, sendo assim escolhido oficialmente seu padroeiro. Foi no principal período das bandeiras, entre 1690 e 1715, que a vila alcançou relativa prosperidade, com o abastecimento das bandeiras, tanto vindas da vila de São Paulo de Piratininga, quanto saídas da própria vila de São Francisco das Chagas de Taubaté. Taubaté tornou-se um centro irradiador de bandeirismo. Seus filhos tiveram como grandes feitos a fundação de numerosas localidades, destacando-se a maioria das cidades históricas de Minas Gerais. Na época, um enorme território inexplorado, conhecido e sem colonização, também pertencia à capitania de Itanhaém, com destaque para Mariana, primeira vila, núcleo colonial e capital mineira, além de Ouro, São João del Rei e Tiradentes. Outra cidade importantíssima a nível nacional fundada por bandeirantes taubatianos
foi Campinas. Deve-se também o descobrimento de ouro em Minas Gerais pelo bandeirante Antônio Rodrigues Arzão em 1693, o que proporcionou a Taubaté receber uma casa de fundição de ouro. Com o fim da era, o bandeirismo, a partir de 1715, a economia da vila passa a ser baseada no cultivo de cana-de-açúcar. A partir de 1825, aproximadamente, no Vale do Paraíba, a cultura açucareira passou a ser submetida pela cultura do café. Em 5 de fevereiro de 1842, devido ao seu tamanho e à sua importância na região, a vila recebe do então presidente da província de São Paulo, José da Costa Carvalho, o Barão de Monte Alegre, o título de cidade, tendo seu topônimo simplificado para Taubaté. A vila já havia alcançado, em 1836, a cifra de 11.833 habitantes, sendo o maior núcleo populacional do interior da província. Em 1900, a cidade alcançou a maior produção cafeeira do Vale do Paraíba. O enriquecimento progressivo e a proposta econômica são sentidos em diversos setores. Taubaté ganha uma estrada de ferro com trens de passageiros e cargos para cidades vizinhas e para São Paulo, Rio de Janeiro. Em 1878 ganha o Teatro São João, bondes urbanos de tração animal. Em 1881 e seu primeiro jornal, o Taubatiense, em 1861. Recebe iluminação a gás no ano de 1884, empresa telefônica em 1893 e o tradicional Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho em 1879. No ano de 1891, Taubaté teve uma de suas primeiras indústrias, a Companhia Taubaté Industrial, onde fabricavam morins, tecidos brancos e fios de algodão, que eram vendidos para grandes partes do Brasil. Até os dias atuais, alguns dos prédios que abrigam a indústria se mantêm preservados na Praça Félix Guizardi, conhecida como Praça do CTI, próxima ao centro da cidade. No dia 26 de fevereiro de 1906, na gestão do presidente Rodrigues Alves, foi assinado o convênio de Taubaté pelos presidentes dos estados, hoje governadores de São Paulo, Jorge Tibiriçá Piratininga, Rio de Janeiro, Nilo Peçanha e Minas Gerais, Francisco Antônio de Sales. O convênio tinha como objetivo incentivar a produção de café, através do controle das plantações e dos valores das taxas para exportação e para o consumo interno. Em 1920, a cafeicultura entrou em decadência, processo que já vinham ocorrendo desde a década de 1880. A risicultura, beneficiada pelo Rio Paraíba do Sul, foi uma das alternativas na época. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, fatores como mão de obra barata, disponível no município e a fácil comunicação com as cidades Rio de Janeiro e São Paulo levaram a Taubaté a se industrializar. A estrada de ferro Dom Pedro II, central do Brasil, e a rodovia Presidente Dutra passavam pela cidade. A consequente demanda de exportação do país alcançaram a produção industrial do município. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o jogo que eu fiz. É madeira, tampinha e as sílabas no meio, onde a criança vai pegar uma cartela, vai ver o nome que está escrito e vai vir com um elástico e circular assim, ó. Ele achou a palavra, ele vira a cartela, pega outra palavra, outra cartela, vê o que está escrito e procura entre as sílabas e coloca o elástico.
Assim, ele vai fazer 20 vezes, porque são 20 palavras.